Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Está começando mais um Edute do Reino. Eu quero te agradecer pela sua audiência, por você ter assistido os outros episódios e ainda continuar aqui com a gente. Amém? Agora eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal. Quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que a gente possa atingir outras pessoas. Amém? Bom, eu sou o Laércio Ferreira, sou nascido lá na cidade de Igaci, Alagoas, fica ali na região pertinho de Arapiraca, enfim, Palmeira dos Índios, é o interior de Alagoas. Sou filho de agricultor, trabalhei na roça, até os meus, acho que 16 anos, foi quando eu decidi vir morar em São Paulo, vir para o sul. Então eu vim para São Paulo, morei em Jundiaí, morei em Guarulhos, morei em São Miguel Paulista, enfim, uma região ali de São Paulo. Depois eu me mudei para Santa Catarina, morei em Santa Catarina, morei em Itajaí, depois em Balneário Camboriú. Eu já estou há mais ou menos uns 35 anos, que eu moro nessa região aqui. Amém? Sou casado com a Adriana, tenho 5 filhos, e hoje sou cristão, sou evangélico, sirvo na igreja Família do Reino, que fica em Balneário Camboriú, sou obreiro da igreja e faço um trabalho de evangelismo, uma bênção. Assim, Deus tem usado muitos evangelistas da igreja. Quando a gente sai nas ruas, a gente sai na rua batendo de porta em porta, convidando as pessoas a conhecer o nome de Jesus, porque o meu objetivo é conhecer e fazer conhecido o nome de Jesus. Amém? Como eu já falei, eu faço um trabalho de evangelismo. Eu saio pelas ruas, fazendo evangelismo, falando do amor de Jesus Cristo para as pessoas, E só que a gente tem um limite, Quando a gente faz o evangelismo na nossa redondeza, na redondeza da igreja, a gente tem um limite ali de 25 a 30 quilômetros que a gente pode evangelizar. E eu senti a necessidade de expandir esse evangelismo. Eu queria que mais pessoas, meu desejo, é que mais pessoas venham conhecer quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz na nossa vida, a transformação que Ele fez na minha vida, o que eu fui transformado através da palavra, através do amor de Jesus Cristo, Eu quero que outras pessoas também sintam essa transformação, Passe o que eu estou passando, viva o que eu estou vivendo, porque é maravilhoso, Jesus é muito bom, e eu não me contento em ficar guardando isso só para mim, eu quero compartilhar com outras pessoas. Então foi onde eu pedi para o meu pastor, para ele me liberar, me autorizar a fazer o evangelismo. Só que o evangelismo na rua, ele é muito limitado. Eu fico, eu consigo atender ali, vamos falar aí, 50 famílias, que geralmente eu faço sempre no final de semana, é sempre à tarde. Eu começo o evangelismo, chega ao final da tarde, eu faço um culto, numa praça, ou numa casa mesmo, numa garagem, eu faço um culto, mas é limitado. Então veio a necessidade de eu querer fazer com que mais pessoas viessem a conhecer a Jesus Cristo. E eu comecei a orar, fiquei orando e pedindo a Deus, que Deus me desse uma maneira, que eu pudesse chegar mais longe, que eu pudesse evangelizar mais pessoas. Foi onde, nessa oração, o Espírito Santo me deu, assim, faz um podcast, alguma coisa na internet, usa a internet para evangelizar. E eu fiquei com isso na cabeça, então, eu vou usar a internet para evangelizar, mas só que de que forma, Porque, como que eu vou fazer? E aí, o que acontece? Daí, no mesmo dia, que isso era no domingo, eu fui no culto à noite.
E o meu apóstolo, meu pastor, na hora que ele estava ministrando a palavra, ele falou bem assim, ele deu um exemplo, né? Por que a mercearia do bairro vende menos do que... Ele deu a ideia do Carrefour, né? O mercado Carrefour, da rede Carrefour. Porque eles vendem o mesmo produto. O que vende no Carrefour, vende na mercearia do seu bairro, na mercearia do meu bairro. Mas por que o Carrefour vende mais do que a mercearia? Porque o Carrefour, ele atende mais pessoas do que a mercearia. Então, aí veio um start na minha mente, né? Falei, opa, então tá aí. Por que eu estou evangelizando pouca gente? Porque eu estou num ambiente meio que limitado, eu preciso atender mais pessoas. Foi onde, como eu tinha falado na oração antes o Espírito Santo tinha me pedido para fazer o podcast. Aí o meu objetivo do podcast era esse, era evangelizar mais pessoas. Então, esse é o objetivo do podcast, é fazer com que outras pessoas de mais longe possa conhecer o nome de Jesus. E aqui eu trago grandes homens de Deus, mulheres de Deus, conhecedora da palavra, que vem aqui, a gente conversa, a gente tem um bate-papo maravilhoso, onde eles falam a experiência deles, né? Com isso também eu ganho conhecimento, né? E através do testemunho, porque o podcast é um testemunho, né? Os convidados, eles dão um testemunho da vida deles, a transformação do que Deus fez na vida deles. Então, com esse testemunho, eu consigo passar, né, essa visão de evangelismo para outras pessoas, para que outras pessoas venham... porque às vezes tem pessoa que está passando pela mesma situação que aquele convidado está passando, entendeu? Pelo que ele passou. E às vezes as pessoas acham assim, mas não tem como eu chegar em algum lugar, não tem como, eu nasci para ser assim, eu nasci eu não vou conseguir nada nunca. E isso aí é mentira, isso é uma mentira do diabo. Você consegue tudo o que você quer, você consegue. Se o irmão ali conseguiu, você consegue. Então esse é o objetivo do podcast, é mostrar que Jesus fez na vida daquela pessoa. E se ele fez na vida daquela pessoa, ele vai fazer na sua vida, entendeu? Ele vai fazer na vida das pessoas que estão assistindo a gente. Então esse era o meu maior desejo, com esse podcast, era fazer com que, o meu maior desejo, na verdade, né? Com que as pessoas sejam edificadas. E através desse testemunho dos convidados, gente, se você não assistiu ainda, assista os outros episódios. Você vai ver quantas pessoas foram transformadas. Você não faz ideia, você não tem noção do que Deus já fez na vida das pessoas. Olha, gente, desde milagre financeiro, milagre na área da saúde, milagres em casamentos, muita transformação. Eu aconselho você ir lá, né, nos vídeos, lá onde a gente já gravou, e começa a assistir desde o primeiro vídeo. Vem assistindo, você vai ficar impactado com as transformações que Deus fez na vida dessas pessoas que deram entrevista aqui. Amém? Então, esse é o objetivo do podcast, entendeu? Foi para isso que eu criei o podcast, para que outras pessoas venham a ser edificadas com o testemunho dessas pessoas que eu trago aqui, que são muito fortes. Grandes homens de Deus que achavam que não ia conseguir, que achavam que eles não tinham propósito, que não tinham chamado, entendeu? E aí eles tiveram fé, eles foram para cima e para honra e glória do Senhor. Hoje eles são pastor, hoje tem evangelistas, hoje tem obreiros, diáconos, todos servindo na obra de Deus. Então, esse era o objetivo do podcast, é fazer com que você que está aí seja edificado através desse programa. Amém? Porque assim,
tudo bem, eu orei, Deus me deu a revelação, né? Monta um podcast que você vai conseguir atingir mais pessoas e que você... Aí eu fui no culto, o pastor pregando a palavra, Deus falou comigo através da palavra dele que realmente eu tinha que fazer um podcast. Só que como fazer um podcast? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar, eu não tinha dinheiro para comprar nada num podcast. Você sabe, para montar um podcast hoje é muito caro. Os equipamentos são caríssimos, câmeras, microfones, e não é só isso. Daí vem computador, aí vem mesa de som, é muito difícil. E além disso, não é só isso. Aí vem o técnico, né? Porque tem que ter alguém que sabe trabalhar nos bastidores. Eu consigo apresentar, mas tem que ter alguém que trabalhe nos bastidores. E para uma pessoa que está começando do zero, é difícil. Eu falei, como que eu vou fazer agora para comprar? Não tem dinheiro, é caro. Eu fui fazer um levantamento para comprar o material, 20 mil reais para montar um podcast simplesinho, básico ali, entendeu? E eu não tinha 20 mil reais. Eu fui orar, né? Eu fui orar e falei para Deus, né? Eu falei, ó, Deus, se é da tua vontade mesmo ter esse programa, isso não aconteceu da noite pro dia, tá? Isso foi acontecendo no decorrer, né, da situação. E eu orei para Deus, porque contando assim, as pessoas acham que eu orei hoje, o Espírito Santo me revelou, no outro dia fui lá, comprei material, aluguei uma sala e montei um estúdio, e não é bem assim, se levou um certo tempo, né? Mas uma coisa eu tive, que está aqui nesse livro, tá? A maior moeda de câmbio. Qual é a maior moeda de câmbio? É a fé. Depois eu vou falar desse livro para você. Então eu tive fé. E eu dei o passo de fé. Eu falei, amém. Eu não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar para comprar esses equipamentos, mas em nome de Jesus eu vou montar meu podcast. Eu declarei, eu fiz eu vou montar esse podcast e eu vou chegar mais longe, eu vou conseguir ganhar mais alma para Jesus através desse programa. E eu tenho fé que eu vou conseguir. E eu fui para cima. Eu comecei a pesquisar preço de microfone, comecei a pesquisar várias coisas, né, que se usa no podcast. E um dia eu estava conversando com um irmão que também é da igreja. E eu falei para ele, né? Eu falei, ó, irmão, Deus tocou no meu coração e eu quero montar um podcast. Só que eu não sei nem por onde começa. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero montar. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu vou te ofertar o podcast. Ele falou bem assim: eu tenho um podcast que eu usava, todos os equipamentos, e estão guardados já faz tempo. Eu não tenho mais tempo de trabalhar com podcast, porque realmente o podcast ele dá muito trabalho, ele toma muito tempo. Você tem que realmente amar, né, aquilo que você quer e tem que ter um objetivo, um propósito para você ter um podcast. Aí ele falou assim: e eu vou ofertar para você. Eu gostei, né, o porquê que eu expliquei toda a situação para ele, né, o porquê do podcast, para que eu queria o podcast, qual era o objetivo do podcast. E ele falou assim: então eu vou te ofertar o podcast. E para honra e glória do Senhor, ele me ofertou o podcast. Mas não veio tudo, né? Faltou a iluminação, faltou o computador, e faltou alguns outros equipamentos. Ele me ofertou o básico, mas já dava para começar. Eu já ia começar com o que eu tinha. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu tava... Beleza, aí eu comecei a falar do podcast. Vou montar um podcast, e vai, né? Fui falando, e daqui a pouco eu não tinha computador. Daí um irmão também veio e me ofertou um computador. Olha só que benção, né? Por isso que eu digo, as coisas quando é de Deus, quando Deus pede para você fazer, você só tem que obedecer e fazer, porque Ele vai prover, Ele vai te dar o que você precisa para fazer. E assim foi passando, ganhei o computador, e daqui a pouco um outro irmão foi e me ofertou a iluminação. Enfim, montei o podcast, não gastei R$1, Deus proveu todos os equipamentos.
Só que detalhe, aí eu já tinha todos os equipamentos para gravar o podcast. Porém, eu não sei nem mexer em computador. Não sei nem por onde começa. Aí eu fui orar, né? E é o que eu sei fazer, fui orar. E falei, Deus, tudo bem, agora você me deu os equipamentos, me deu tudo, mas e agora? Como que eu vou montar esse podcast? Quem que vai gravar? Quem que vai fazer edição? Quem que vai fazer as captações? E o bastidor, quem que vai fazer isso aí? E Deus enviou 2 jovens, né? Que um deles nem é crente ainda, mas em nome de Jesus ele vai conhecer a palavra e ele vai se converter. E esses 2 jovens, eles se puseram à disposição, que eles entendiam disso, a fazer, a gravar para mim, a montar todo o podcast, a montar os aparelhos, regular, enfim, fazer toda a edição. E detalhe, não me cobraram nada, totalmente oferta. Eu falei, meu Deus, que bênção. Aí eu comecei o podcast com esses 2 meninos, né? E gravamos alguns programas. Logo depois, Deus mandou um outro rapaz para me ajudar, que continua comigo até hoje, né? Ele trabalha comigo hoje. Hoje ele é o braço direito, ele que faz tudo, ele que faz a edição, ele que faz a captação, enfim, eu só faço a gravação. Eu só faço isso aqui que eu estou fazendo. O resto é tudo com ele. Ele que ele que sobe os vídeos, ele que edita, ele que sabe a hora que tem que jogar pro YouTube, enfim, é ele. Eu não faço nada, eu só faço isso aqui. E assim nasceu o podcast. Começamos a fazer as gravações e estamos aqui até hoje. Amém? O nome do podcast também, como tudo do podcast, eu fui para oração, eu fui pedir para Deus me dar, foi tudo através do Espírito Santo, não foi eu sozinho. Eu também fui orar e pedir que Deus me desse o nome do podcast, porque não podia ser um nome qualquer. Mas uma coisa eu já sabia, era sobre ganhar almas. Então eu tinha que ganhar almas com esse podcast. O objetivo era esse, era ganhar almas para Jesus. Mas eu podia usar alguma coisa sobre evangelismo, como eu trabalho com evangelismo, eu sou líder de evangelismo do Ministério Família do Reino, então eu podia usar alguma coisa sobre evangelismo. Eu tenho um grupo que eu criei, que se chama Grupo ID. Até eu vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, né? @Grupo ID Família do Reino lá. Né? Esse é um grupo que eu criei, um grupo é o meu grupo, que eu saio pelas ruas fazendo evangelismo. Eu podia fazer alguma coisa baseado nisso ali, grupo ID, podcast, enfim, qualquer coisa. Mas não estava ficando legal. E eu fui orar. Aí demorou um pouco mais, porque daí não foi tão rápido assim. Eu já tinha tudo pronto, todos os equipamentos, já tinha um lugar para fazer o podcast, tudo certo. Tinha os meninos que podiam me ajudar, enfim, estava tudo certo. Mas eu não tinha o nome do programa. Eu precisava criar o nome do programa para que a gente viesse, né, a começar as gravações. E daí eu fui orar. E na oração, eu começando a orar, eu orei bastante, fui orando 1 dia, 2 dias, 3 dias. E daí daqui a pouco me veio na minha mente que o testemunho que o Espírito Santo me revelou, um podcast sobre o testemunho. Por quê? Porque testemunho tem a ver com evangelismo, tem a ver com ganhar almas. Porque pessoas vão ser edificadas através do testemunho, então tem a ver com ganhar alma. E daí, beleza, tudo bem, testemunho. Mas eu não podia chegar botar um podcast e botar uma marca, testemunho, pronto, podcast, testemunho, podcast. Não ia ficar legal. Como a nossa igreja, a igreja que eu sirvo, é ministério, é igreja, família do reino, eu já peguei o reino dali. Então, eu tenho o reino. Então, eu podia jogar, então, testemunho.
testemunho com reino, ficaria testemunho do reino. Tava ótimo. Muito bom. Nome forte. Testemunho do reino. Veja bem, assim aqui está surgindo o nome do podcast. Só que testemunho do reino, eu também não achei legal. Eu falei, Espírito Santo, não é esse nome que o Senhor quer que eu use. É outro nome, porque não, eu sinto paz, entendeu? E eu continuei orando. E daqui a pouco eu comecei a estudar umas palavras no hebraico, né? Aí eu fui orar, né? E podia ser testemunho do reino, né? Não achei legal. Aí veio, né, o nome Edute do reino. Aí ficou o nome do programa Edute do reino. Amém? Tudo bem, aí consegui o nome Edute do reino. Só que as pessoas perguntam o que é Edute. Poxa, Edute não é uma palavra comum. A gente não vê ninguém falando essa palavra por aí. Ah, Edute. O que é Edute? Edute. Aí vem a origem do Edute. Eu estava estudando alguma coisa na Bíblia ali, e no hebraico, Edute é uma palavra hebraica. Só que essa palavra é Edute em hebraico, mas traduzindo para o português, é o testemunho. Era o que Deus tinha me dado. Entendeu? Então, ficaria testemunho do reino, mesma coisa, só mudou o Edute. Porque em vez de ser testemunho, saiu o testemunho e entrou o Edute. Aí ficou Edute do reino. Testemunho do reino. Esse é a origem do nome Edute do reino. Amém? Eu não tinha experiência. Nunca imaginei fazendo um programa podcast. Nunca. Eu não tinha experiência, não sabia nem por onde começar. Não tinha roteiro, não tinha nada. Nunca fiz. Só que eu tinha fé e eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha experiência com música. Eu vim do meio da música, né? Eu fui um cantor do meio secular por 17 anos, né? Tive dupla sertaneja e tudo mais antes de me converter. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele me tirou desse mundo. Hoje eu sou cristão. Tem algumas músicas gospel gravadas. Tá lá no YouTube também, se você quiser, você pesquisa lá, Laércio Ferreira, que você vai ter alguma coisa lá. Que também o objetivo dessas músicas é a mesma forma do programa, é ganhar alma, é fazer com que pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo através das músicas, das canções que eu faço, que eu gravo. Né? Mas eu não tinha experiência com Edute com podcast. Então, foi na raça mesmo. Eu comecei a fazer, no primeiro dia ali, nervosismo total, porque eu nunca gravei nada, gravava música, participei de televisões grandes, né? Participei de grandes programas de televisão de nível nacional, né? Eu gravei programa da Raul Gil, gravei programa da Hebe Camargo, gravei Eliane Camargo, gravei programa de nível nacional, mas não eu sendo entrevistador, não programa de entrevista. Eu ia cantar, ia com a dupla lá e cantava, né? Gravei assim, mas não entrevistando outra pessoa. Então eu não tinha experiência com podcast. Foi na raça, foi na fé mesmo, e Deus foi capacitando, né? Eu fui errando e aprendendo, errava um dia, no outro aprendia e fui indo, e ainda estou aprendendo. Eu faço meio que, vamos dizer assim, como diz lá na minha terra, meio a moda facão mesmo. Porque eu não tenho experiência, eu não estudei não sou jornalista, né, não tenho experiência nenhuma com podcast. Então, é na simplicidade mesmo, mas com um coração enorme, porque o meu objetivo é que você seja edificado, é que você venha conhecer Jesus, é que você, através de um testemunho que aconteça aqui nessa mesa, você seja edificado, a sua fé venha a ser aumentada e você venha fazer tudo aquilo que o inimigo fala para você que você não é capaz de fazer. Né? O meu objetivo aqui é te falar isso.
é mentira do diabo que você nunca vai ser ninguém, que você não vai conseguir, que você não é capaz de fazer. É mentira do diabo. Você é capaz de tudo. Você é filho, é filha de Deus. Você tem um pai. E o pai nunca quer um filho que... Como é que eu vou te dizer? O pai sempre quer o melhor para o filho. Tudo que ele quer é o melhor para o filho. E o objetivo desse programa, o fato de eu estar aqui hoje, gravando esse programa, dando essa entrevista aqui, é para que você venha fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer, tudo aquilo que você foi chamado para fazer, mas que o inimigo te trava, mas que o inimigo põe na sua mente que você não é capaz. Eu vim aqui para quebrar isso aí hoje e te dizer que você é capaz sim de fazer tudo que você deseja no seu coração. Amém? Rapaz, gente, todos os programas que eu gravei até hoje, eu aprendi muito com esse pessoal. Eu aprendi muito, né? Tem o episódio que eu gravei com a Daniele Santos. Foi poderoso. Eu fiquei impactado com a transformação que Deus fez na vida dela, né? Eu convido você também a assistir. Foi o primeiro episódio. Ali eu estava todo nervoso, não tinha experiência, nunca tinha gravado. E aquele programa ali me impactou. Aquele programa eu fiquei assim, meu Deus, o que Deus fez na vida dela foi uma transformação. Só você assistindo para você ver, né? Depois eu entrevistei o evangelista Leandro Duarte também. Foi poderoso, né, a entrevista com ele, porque ele tem uma intimidade com o Espírito Santo. Ele tem assim, gente, parece que eu pude viver na entrevista com ele que realmente Deus, aqueles homens de Deus da Bíblia ainda existe hoje, entendeu? Porque a experiência que ele tem com o Espírito Santo, o tanto que Deus usa ele em curas, em milagres, é muito forte. O podcast que eu gravei, o episódio que eu gravei com o evangelista Leandro, também foi um dos mais fortes do que eu gravei. Aliás, todos, né? Depois do Leandro, meu Deus, foi tanta gente que eu gravei. Quem que eu gravei mais? Depois do evangelista Leandro. Veio o Luiz. Nossa, o Luiz também é muito forte. Foi uma entrevista muito poderosa, assim, edificante. Depois de Luiz teve o irmão Anderson. O irmão Anderson, ele veio da Bahia, tinha um ministério grande, né? Deus trouxe ele para Balneário Camboriú, né? Para o propósito dele. Hoje ele serve no Ministério Família do Reino. Também foi um episódio muito forte. Depois desse ali teve... Rapaz, todos os programas foram fortes. Também teve o do Nivaldo. Nivaldo também foi poderoso. Nivaldo era de Pernambuco. Ele veio de Pernambuco. Deus também mandou ele vir com toda a família dele para Balneário Camboriú. E servir no Ministério Família do Reino. Ele serve lá até hoje. Também foi um testemunho forte. Ele que era músico. Ele deixou a igreja do pai dele. Ele fundou a igreja com o pai dele. E deixou lá e veio para cá para viver o propósito. Tem outros também que foi forte. Eu gravei o Cristiano Carvalho também. Rapaz, gente, esse foi forte. Cristiano, ele é um jovem goiano. Ele era do mundo counter. E vida louca. Ele conta assim que... Tá lá, eu convido você a assistir, procurar lá no
no canal lá, que tá lá o vídeo dele. É forte, porque o Cristiano, ele foi um filho, ele foi um filho adotado, né? Ele foi criado por outra família e ele não conhecia a família biológica dele, a mãe dele. É uma história tão linda, gente. Eu convido vocês a assistir ali. E depois ele estava no culto, rapaz, e uma outra pessoa lá do Goiás, não lembro bem como é que foi, que viu ele pelo Facebook. Mas como assim pelo Facebook? Como ele estava no Ministério Família do Reino, né? Ele veio para Balneário Camboriú também, Deus trouxe ele para cá. Ele começou a congregar na nossa igreja, na Família do Reino. E ali ele começou a curtir todas as publicações da Família do Reino. Então ele curtia todas. E uma jovem, uma moça, lá do Goiás, que trabalhava com isso, trabalhava procurando pessoas desaparecidas, né? E a mãe dele, verdadeira, tinha pedido para essa moça tentar achar o filho dela. Olha que história linda. E daí ela foi, né, conhecendo, vendo os vídeos, as postagens da Família do Reino, ela começou a debater com aquele monte de curtida. Ela chamou a atenção, por que esse rapaz sempre está curtindo? E daí ela começou a pesquisar a vida dele e viu que ele tinha os traços, as características que a mãe dele tinha falado. Foi onde ela entrou em contato com ele. Enfim, eu não vou contar. Eu quero que você, porque eu não vou saber contar a história direita, mas você vai lá no programa, lá, procura esse vídeo, né? Tá como Cristiano Carvalho, alguma coisa assim. Você vai ver esse vídeo lá e assiste até o fim, para você ver. Você vai ficar impactado com isso aí. Eu chorei na gravação, eu chorei. É forte, muito forte, o que Deus fez com a vida do Cristiano também. Hoje ele é um obreiro, ele serve no Ministério da Família do Reino como obreiro, ele pregador da palavra. Deus também usa muito ele em curas e milagres, enfim, um homem de Deus, né? Depois do Cristiano também teve dois jovens também que eu gravei, que é o Wesley e o César. Também foi muito forte o testemunho deles, poderoso, foi bom também, é muito forte. Eu convido você também a assistir. Teve um outro rapaz também que também foi impactado, que eu gostei muito, foi o Wellington. O Wellington também, nossa, o Wellington é muito bom. Eu recomendo você assistir também esse episódio dele lá. Ele conta, né, que ele passou ele é da Bahia, morou no Nordeste, voltou para São Paulo. Eu não lembro se ele é de São Paulo ou se ele é da Bahia, enfim. Você vai assistir lá, procura lá, e você vai ver. Ele vai contar a história dele lá toda, o que Deus fez na vida dele também foi tremendo. Eu convido você também a assistir. Aliás, todos os programas que a gente gravou, todos os programas que eu gravei, que estão lá no YouTube, lá, são poderosos. Eu convido você também a assistir lá, que você vai ser edificado lá. Amém? Só Deus sabe. Só Deus sabe quanto tempo vai durar esse programa. Eis-me aqui, né? Eu estou à disposição para Deus me usar. Eu dependo dele. Ele que criou esse programa. É ele que conduz. É para ele. Ele proveu para ele. Então é ele que vai determinar quanto tempo a gente vai continuar no ar com esse programa, né? Se depender de mim, é para sempre. Até eu ficar velhinho, eu quero estar com esse programa no ar, evangelizando, ganhando alma, falando do amor de Jesus Cristo para você. Toda semana, toda segunda-feira, a gente grava sempre de madrugada. Para você ter uma noção, agora é 1h da manhã. Então a gente grava sempre de madrugada, porque durante o dia a gente está fazendo as nossas atividades normal, ali está ganhando alma, está organizando evangelismo, enfim. E à noite a gente tira para gravar o programa. O programa é sempre gravado nas sexta-feiras.
Então eu gravo na sexta-feira, é feita uma edição e daí na segunda-feira ele vai pro ar. Mas eu estou muito feliz com esse programa. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com tudo que Deus está fazendo. Eu já consegui ganhar almas, já consegui através desse programa. Deus, Ele é muito bom, foi muito generoso comigo e eu não posso deixar de fazer. Então, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver tempo, enquanto Ele estiver conduzindo, eis-me aqui. Eu quero estar gravando, eu quero estar trazendo a palavra dele, eu quero estar trazendo para você o melhor de Deus, né? É aqui que a gente vai contar muitas histórias. O programa está só começando, né? O podcast ele apenas está começando. Tem muita coisa para acontecer, tem muita gente, tem muito homem de Deus para passar por aqui, tem muita mulher de Deus para passar por aqui. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos começando, é um aprendizado e a gente vai, cada dia, vai aprendendo mais, se aperfeiçoando, para que a gente possa trazer o melhor, né, do reino de Deus para sua casa, para sua vida, né? E o Edute do Reino, o podcast Edute do Reino é único. Eu vou cuidar desse programa, eu vou sempre estar com o Edute do Reino no ar, só que eu tenho um outro desejo no meu coração, que eu quero fazer, né? Eu estou me preparando, né? Eu tô me preparando, quando eu falo me preparando, não é no financeiro, até porque não vou investir também, mas me preparando com tempo, porque eu quero começar um outro programa que eu também estou orando, eu estou pedindo nome, ainda não sei, que é um programa diário, todos os dias, que é oração. Então, eu quero todos os dias trazer uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Não sei se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser de noite, se vai ser de madrugada, eu não sei o horário. É um programa diário, eu vou trazer todo dia uma palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem, e a gente vai orar junto. Amém? Então, eu estou com esse desejo no meu coração, eu estou orando, né, pedindo a Deus para que Deus me dê sabedoria, para que eu possa gravar esse programa. Eu não sei também se vai ser gravado ou se vai ser ao vivo, enfim, eu ainda não sei. Eu só sei que eu quero fazer esse programa. Então, para que você saiba, ele é um programa. Eu vou ministrar uma palavra, eu vou ler um versículo bíblico, vou ministrar uma palavra e no final dessa palavra eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar junto. Então, eu sei que vai ser forte também, vai ser transformador esse novo programa que eu estou estudando, que eu estou criando ele. Mas o Edute do Reino vai continuar. Toda semana, toda segunda-feira vai sair um episódio novo. O Edute do Reino é a primícia, né? Mas vai ter outros programas, sim. Pretendo gravar esse programa, começar a gravar ele. Não sei se vai ser gravado, se vai ser ao vivo, mas enfim, eu estou com isso no meu coração, estou orando e eu tenho fé que em breve a gente vai começar a trabalhar nesse outro projeto. Amém? Fique aí na expectativa, porque eu creio que em breve a gente já vai começar a divulgar esse outro projeto. Bom, o Edute do Reino, hoje eu estou gravando só os membros, só as pessoas da Igreja Família do Reino e algumas pessoas bem próximas aqui da gente, né? Hoje eu estou especificamente para essas pessoas aqui da igreja, mas eu não vejo motivo nenhum para não abrir para outras pessoas, né? Eu creio que em breve, sim, em breve nós vamos abrir para outras pessoas de fora também vir contar o testemunho aqui. Testemunho é edificante, né? Testemunho é sempre bom. Se for testemunho de bênção, né, que vai edificar outras pessoas, não vejo por que não gravar. Amém? Por enquanto, estou gravando só o pessoal da igreja.
né? Até por conta, tem muita gente ainda, né? Eu tenho gravação agendada para 30 dias para frente. Então, tem bastante gente para gravar. Mas, né, você assiste lá os programas, deixa seu contato nos comentários ali, né? A produção vai entrar em contato com você e a gente pode sim, com certeza, marcar uma gravação e você vir contar o teu testemunho aqui, né? E ganhar almas para Jesus, assim como a gente está fazendo. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, Pai, e apresento essa pessoa que está aí, Senhor, do outro lado assistindo esse vídeo, Pai. Ô, Senhor, que aonde ela estiver, que Teu Espírito Santo, Pai, que a Tua glória, Senhor, venha tocar essa pessoa hoje, Pai. Pai, eu não sei o que está acontecendo com ela, Pai, mas Tu sabes, Senhor. E vem, Pai, com Teus anjos, Senhor. Edifica a casa dela, Pai. Ô, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que toda angústia, Senhor, toda depressão, Pai, eu declaro em nome de Jesus que caiu por terra agora, Pai. Ô Senhor, se essa pessoa estiver passando por alguma enfermidade, Pai, eu declaro cura para ela agora, Pai. Eu declaro que ela seja curada no nome de Jesus. Que ela seja curada por inteiro. Essa pessoa seja restaurada, Pai. Que nenhuma doença, que nenhum mal venha tocar mais a vida dela, Senhor. Que a Tua glória, que o Teu poder venha estar sempre, Pai, com ela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai lá agora, Pai, com Teus anjos, Pai, com Teu exército, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.